A ideia de trilhas de aprendizagem é que você crie um caminho, uma trilha, uma estrutura que permita o aluno, ou a pessoa que está utilizando essas trilhas, a se aprofundarem em conhecimentos que podem agregar ele dentro, no caso do job description, dentro do trabalho que ele tem que fazer. Como assim? Vou pegar TM de novo, que é o que eu conheço, desculpem, nas outras áreas. Mas, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, eu trabalho em Leadership Development. Tenho lá a minha job description bonitinha e tem lá as minhas trilhas de aprendizagem. Nas minhas trilhas de aprendizagem, vocês podem usar o nome que vocês quiserem, é importante que vocês entendam o conceito. Vai estar links, bibliografias, livros, filmes, sei lá, qualquer coisa que agregue conhecimento que pode ser útil para a realização das minhas tarefas, para a minha performance dentro da minha coordenadoria ou área. Então, a trilha de aprendizagem dá essa oportunidade para o membro crescer por conta própria, não ficar dependendo, por exemplo, de treinamentos ou de que alguém olha, você não tem essa competência ou você não tem esse conhecimento técnico. É você já elencar alguns conhecimentos, às vezes até prático, por exemplo, planilha de Excel. E aí você coloca lá um linkzinho, um tutorial de Excel, tipo, organizar mesmo, facilitar a vida daquele membro que ele está chegando. Que está chegando agora para ele adquirir determinadas competências. Competências não, conhecimentos. Troquem competências por conhecimentos nessa últimas falas que eu tive agora. E essas trilhas de aprendizagem, elas podem dizer não somente respeito somente a esse tipo de conhecimento prático ou conhecimento geral a respeito da área ou de conhecimentos que podem ser utilizados na área, mas a gente pode falar de uma coisa muito interessante que eu acho que agregaria muito para o CL, que é processos. Que é algo que eu estou querendo fazer em Transition, fica a dica. Que é... Exemplo, o EB está saindo agora, o EB 2012, e eles tiveram uma puta de uma vivência durante o ano, eles passaram por problemas, adversidades, eles tiveram que se virar para resolver determinadas coisas. E isso é uma experiência muito rica que geralmente não se passa para quem está entrando agora de maneira efetiva, ou de maneira eficaz ou pragmática. Aí você está sugerindo que a gente vá lá, converse com eles todos os problemas que eles tiveram, anote e passe, coloque no job description e passe para quem está entrando. Não. Eu estou falando que é uma coisa que pode ser estruturada. Se você tendo isso em mente, você já pode ir estruturando no decorrer da sua gestão, no decorrer da duração da sua experience, que seria pensar em como que essa diversidade que você passou, esse problema que você teve, e como que você resolveu. Às vezes é um problema processual, às vezes é uma ferramenta, às vezes é tipo um problema, não é pessoal, mas de relações humanas mesmo que você teve. E você resumir um pouco esse problema que você achou significativo, colocar como você resolveu ele, isso entraria dentro da job description do seu cargo. Por isso que não deve ser uma coisa pessoal, mas deve ser uma coisa você enquanto líder teve problema, você enquanto coordenador teve problema, você enquanto TL manager teve problema. Então você disponibilizando essa informação para quem está entrando agora, cara, facilita muito, vai facilitar muito a vida dessa pessoa que vai entrar e assumir o cargo que você assumiu anteriormente. Porque isso evita retrabalho, evita ele despender esforço e tempo tentando resolver um problema que às vezes você já resolveu. Por isso que eu estou falando que não deve ser um problema pontual, mas às vezes você pode resumir problemas que você teve no ano e como você teria resolvido se você não resolveu, como você resolveu. Dá esse insight que ele não necessariamente ele vai ter contato com você que está saindo agora. Não precisa se limitar necessariamente ao que a pessoa faz no cargo, mas a gente pode pensar na job description de fato como uma ferramenta de suporte em como que essa job description ela pode auxiliar esse membro, esse profissional, esse trabalhador. Isso não precisa nem se limitar a executive. Há organizações que utilizam essa estruturazinha que eu estou falando de job description a respeito dessas trilhas de aprendizagem. É muito interessante isso. Você não precisa, às vezes, de um treinamento de Excel. Voltando para aquela parte de conhecimento prático, às vezes
o membro ele tem proactive learning, ele vai ali, vai correr atrás e vai aprender e vai fazer aquilo. Ah, mas ele poderia ter, se ele precisava ir no Google e não sei o que. Ah, mas se você tem um material que você sabe que é bom, você não tem um material além de um simples tutorial da Microsoft, se você tem um material que você utilizou e funcionou para você e você disponibiliza isso para essa pessoa que está entrando, você está agilizando muito o tempo. 10 minutos que você perde com algo que você já resolveu anteriormente no ano passado, e você vai somando isso no decorrer do ano, às vezes é um mês que você perde fazendo retrabalho, às vezes é 2 meses que você perde com retrabalho. Vocês tendo essa consciência, tendo essa sensibilidade de fato com quem está entrando, você está ajudando muito essa pessoa que você está entrando, a gente pode agilizar em muito os processos dentro da exec. Então, Job Description não é só uma ferramentazinha que diz o que a gente faz, é uma ferramenta muito importante dependendo do modo como você a utiliza. Então, pensem sempre em como, por que vocês estão utilizando, em que contextos que vocês estão utilizando. Não pensem, eu tenho que fazer Job Description porque a Raíra mandou a gente fazer Job Description. Vocês têm que parar para pensar o porquê que ela é necessária. E é mais ou menos isso que eu estou tentando trazer para vocês nesse treinamento. Que às vezes nunca passou na sua cabeça que você podia fazer esse tipo de coisa numa Job Description. E não é culpa sua. Não foi muito bem divulgada, mas é uma ferramenta que pode ser muito útil.